Vamos falar sobre Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, esse terceiro filme aí da franquia Animais Fantásticos, né? 3 filmes, Siqueira. 3 filmes e o saldo realmente não é nada positivo. E de algumas formas, esse aqui consegue ser melhor do que o segundo, mas de outras formas ele consegue ser o pior dos 3. É um negócio... Eu consigo entender o que você quer dizer com isso. Tem uma certa razão. Eu considerei esse o pior dos 3, mas eu entendo o que tu tá falando, porque Gente, eu vou deixar claro aqui que esse filme é uma tragédia, tá? Mas assim, no sentido fílmico da coisa mesmo, né, Siqueira? Ele não é um filme que funciona como um filme. Ele não tem as partes necessárias que uma narrativa cinematográfica precisa. Ele não funciona direito como filme, ele não funciona direito... Olha... O fato é, essa franquia parece que alguém colocou uma maldição nela, porque tudo tem dado errado. Tudo, absolutamente Sim. tudo. E você vê que a J.K. Rowling, ela parece que tem feito de propósito algumas coisas, sabe? Eu não vou entrar no mérito da discussão dela e tal, do cancelamento dela. Eu não quero entrar no mérito disso, eu quero entrar no mérito do filme. Mas o fato é, tanto os problemas dela quanto do Ezra Miller extra filme tem prejudicado muito a imagem do longa. Mas o longa, por si, já não se ajuda. O fato é esse. Eu acho que é justamente isso, porque, na verdade, até... Não, cômico talvez não seja a palavra, mas o personagem do Ezra Miller aqui, ele foi descartado da mesma forma que foi no segundo filme. E o roteiro da J.K. Rowling, que insiste em escrever o roteiro, apesar dela não saber escrever o roteiro, como a gente bem viu em Os Crimes de Grindelwald, não deu muito certo aqui de novo. Na verdade, foi tão pior que eu realmente imagino o quanto a Warner tem, tipo, o rabo preso com ela por permitir esse tipo de coisa. Mas, antes da gente entrar em detalhes aqui, Sicas, vamos só dar o geral, né? Porque pode ter alguém que chegou aqui só querendo saber qual é desse filme. Esse filme, que é o terceiro dessa saga Animais Fantásticos, né? Ele continua a história, obviamente, vinda do segundo. E agora, o Grindelwald, né? Esse bruxo aí que tá tentando a dominação do mundo mágico, querendo deixar algo só exclusivo pros bruxos, não ter a mistura com os não mágicos, né? E o plano dele tá ficando cada vez mais forte, porque, na verdade, ele tá solto agora, né? E ele tá tendo mais apoiadores, então a influência dele está crescendo. E como a gente viu no segundo filme, o Dumbledore, né, ele não pode agir contra o Grindelwald, então ele tem que juntar essa trupe de pessoas pra lutar contra o Grindelwald, já que ele não pode. Então aí entra o Newt, né, entra o Jacob, entra o irmão do Newt, entra uma nova bruxa, é uma bruxa americana, né, a Lally. Lally, exatamente. E a Bunty, que é a assistente do Newt. E eles vão lá, gente, vamos aqui, a nova aventura aí no mundo mágico pra tentar impedir o Grindelwald, já que o Dumbledore não pode fazer nada. Mas a gente já conhece o Dumbledore, ele nunca faz nada da mesma forma, então, enfim, não é tão diferente do que a gente já conhece. E esse é o plano, né? Na verdade, o plano aqui não tem plano, mas a gente já fala sobre isso. Literalmente isso, como o Grindelwald, ele tem uma certa clarividência, ele consegue ter relances do futuro. O plano do Dumbledore é juntar uma galera aleatória e fazer coisas aleatórias. É basicamente isso. E a aleatoriedade da coisa acaba tornando a estrutura do filme ainda pior. Por quê? Você nota que existem algumas cenas específicas e cenas longas, set pieces longas, que se você colocar no grande esquema da história, elas não servem pra absolutamente nada. Então você tem trechos de 10, 15, 20 minutos do filme que não levam a lugar nenhum. Sim. Eles tentam fazer um arremedo ali pra colocar uma trama com 3 atos. O Warner dessa vez colocou o Steve Kloves pra trabalhar junto da J.K. Rowling na estrutura do filme. Steve Kloves, e eu acho que isso foi só nominal, isso aí, sendo bem sincero. Pois é, o Steve Kloves, a gente sabe, é o roteirista dos filmes da saga Harry Potter. Foi ele que adaptou o trabalho da J.K. Rowling de livro pra filme. Aqui, você vê que o filme realmente consegue uma estrutura de 3 atos. Agora, a questão é que o que tá recheando essa estrutura de 3 atos não é muito interessante. E nem relevante também, né, Sicas? Não é interessante nem relevante. O que o povo quer realmente ver? Quer ver a história do Dumbledore e do Grindelwald. Essa é a história que tem que mover. É essa locomotiva que move de fato a história. O problema é que você passa um tempão com o Newt e você vê que o cara que devia ser o protagonista de Animais Fantásticos já não tem mais função na história. Ele tá sendo colocado agora realmente como uma obrigação. E isso que tu falou de a gente passar essas várias cenas bem longas e no final não dar em nada. Eu senti
tanto nesse filme que no fim, quando ele chega à conclusão e tal, e até o Dumbledore fala uma coisa pro Newt de tipo, eu não conseguiria sem você, eu pensei, conseguiria, porque não foi relevante o que o Newt fez aqui, e que toda a trupe fez aqui, na verdade, só realmente aconteceu porque vocês inventaram de acontecer. Então, tipo, quando, vamos fazer isso aqui, e esse lance de não ter plano, né, é uma falsa sensação de tipo, vocês não sabem o que a gente tá fazendo, mas a gente sabe o que a gente tá fazendo, sendo que não parece isso de nenhuma forma. Eu lembrei daquela cena de Game of Thrones, né, completamente aleatório, mas do grande momento da Arya, da Sansa e do Mindinho, né, que eles escondem em certo momento que a Arya e a Sansa conversaram e tal, e aí depois tem aquele impacto da cena com o Mindinho em si. E assim, naquele momento, você meio que releva o fato de, esconderam algo da gente, porque acontece algo muito impactante pra justificar isso. Aqui, eles estão sempre escondendo o que é que de fato tá rolando na trama, mas a conclusão nunca é impactante. Você sempre vai pra uma sucessão de momentos, e sempre tem aquela piscadinha pro público de tipo, viu? É isso aqui que aconteceu. Só que o que aconteceu não faz nenhum, sabe, diferença, não altera nada. Então, quando chega no fim, você sente que você teve seu tempo desperdiçado, porque do começo pro fim, a sucessão de eventos que aconteceu, elas são insignificantes. Elas poderiam ter acontecido de qualquer outra forma, elas poderiam nem ter acontecido, inclusive, e o começo e o fim seriam a mesma coisa. Existe a tentativa de transformar esse filme numa trama política, certo? Não é nada novo na franquia Harry Potter. Se você voltar pro 7º filme, a forma como acontece a perseguição ao Harry, ao Ron e a Hermione é muito parecida com o que acontece aqui, sabe? E, aliás, ali teve mais urgência, foi um negócio muito melhor. Aqui, a perseguição que acontece aos protagonistas é tão insignificante, é colocado de modo tão ralo que não tem peso. E, Sicas, pior do que isso, eu acho, a questão de que a gente não vê o impacto do discurso do Grindelwald em relação ao mundo bruxo e o mundo não mágico. A gente não sente, por exemplo, as pessoas que não são os protagonistas, só a multidão, tá sempre só fazendo isso. Em Harry a gente Potter, não você sente. E a gente não sente aqui o preconceito de bruxo com não mágico, ou então um bruxo expulsando o não mágico de uma coisa. A gente não vê a discriminação nesse sentido, então a gente não tem como sentir que o discurso do Grindelwald tá sendo algo perigoso, porque não tá. Ele só tá falando, vamos fazer isso aqui, a galera, vamos, mas qual é o impacto disso? Coisa que a gente viu em Harry Potter. Em Harry Potter a gente sentiu preconceito, a gente sentiu o peso da tomada, a gente sentiu tudo isso. Aqui a gente tem algumas falas soltas, como o TZ falando, mas qualquer desses candidatos aqui seria melhor que o Vogel. Meio que tira o peso do que tá acontecendo. O Grindelwald deveria ser uma presença mais pesada, que causaria mais medo do que a presença do Voldemort, por exemplo. Que ele seria um adversário mais perigoso. Ele pra ser algo pior do que isso, né? Você não sente. E nisso a gente tem que realmente... Precisamos falar sobre Mads. Eu adoro Mads Mikkelsen. Adoro, é um dos meus atores favoritos. Porém, ele tá fazendo um trabalho extremamente genérico aqui. Doa quem doer, mas de fato o Johnny Depp tava fazendo alguma coisa diferente com o Grindelwald lá no segundo filme, certo? Eu acho que a culpa não é muito só do Mads. Eu acho que ele não tem muita coisa pra trabalhar. Não, o pior é isso, olha. Não é como se só tivesse trocado o ator. É como se o personagem tivesse trocado de personalidade completamente. Honestamente, pra mim, o melhor ator a interpretar o Grindelwald até agora foi o Colin Farrell, certo? Mas é fato de que o Johnny Depp tava fazendo uma coisa diferente, tava fazendo uma coisa até um pouco mais sedutora com o Grindelwald dele. O Mads, é mais chamativo, né? O Mads faz uma coisa completamente insossa. Todo aquele figurino elaborado que o Johnny Depp usava no segundo filme, que tinha uma razão de ser, some. A gente vê só um cara no terno preto e uma lente de contato num dos olhos. Só isso. Não tem carisma, não tem nada. É um vazio. E no fim, eu acho que, assim, obviamente a gente não vai falar de spoilers aqui, mas no fim eu acho que ele perde tanto de qualquer, sei lá, se você achava interessante, né, o jeito que o Johnny Depp fez o personagem, de fato, no segundo filme ele é a coisa que mais chama atenção no filme. No fim desse filme, aqui no terceiro ato, é tipo algo que ele nem existe. O personagem nem existe, mas ele só existe lá, fica em pé, as coisas vão acontecendo ao redor dele e ele não reage de nenhuma forma. Então, de fato
fato uma questão que eu não sei como eles trabalharam essa mudança de personagem, né? Eu acredito que sim, ficou meio sem graça, mas eu não sei se eu colocaria só no Mads mesmo, porque eu acho que esse roteiro ele não consegue, na verdade, desenvolver nenhum personagem e não consegue... Assim, cara, pra mim, eu gosto muito do Jude Law e eu gostei dele como Dumbledore, mas aqui, pra mim, ele é só, tipo, uma máquina de frase de efeito que aparece e dá um sorrisinho o tempo todo. Eu não gostei do jeito que o Dumbledore foi retratado aqui, porque... Inclusive, até pela própria mensagem do filme, fez querer justificar decisões do Dumbledore, justificar coisas que ele faz, e a gente já conhecendo o Dumbledore da saga Harry Potter, pra mim é injustificável algumas decisões desse filme em relação à personalidade do Dumbledore e em relação a como tratar ele, como se o Dumbledore fosse essa figura, nossa, tão... Meu Deus, incrível, a melhor pessoa do mundo. E a gente sabe que não é exatamente isso. Ele tinha a perspectiva, até pelo próprio título do filme, né? Os Segredos de Dumbledore, de você pensar que talvez fosse ser explorado um pouco mais dessa questão do passado dele, que a gente não viu tanto em Harry Potter, porque era só, tipo assim, o Harry descobrindo as coisas e não tinha como perguntar em relação a isso. Só descobrindo depois que ele morreu, né? Os livros até tentam dar uma entrada nisso, mas... mas é sempre, tipo, só leitura, né? É bem superficial. Eles estão tratando algo como muito importante, que é pré-Segunda Guerra Mundial, e que a gente tá vendo o Grindelwald saindo com essa mensagem aí, né? De, tipo, segregação e etc. E a forma como que eles lidam com isso em relação à eleição é... horrível. Então, eu acho que toda essa questão, como tu disse, tentativa de colocar a mensagem política aqui, não deu certo de nenhuma forma. Eu acho que foi por água abaixo completamente. E terrível. Eu queria puxar um ponto que, assim, a gente só falou mal, e eu acho que um ponto ainda merece ser elogiado, que é o Jacob, né? O Jacob Kowalski, o Dan Fogler, que ele continua sendo o único pontinho de salvação no meio de tudo isso. Herói moral da história. Herói moral da saga. Sim, o personagem continua sendo aquele mesmo personagem que a gente conheceu, puro, e que faz, tipo, você rir de forma espontânea e que tá sempre tentando resolver as coisas genuinamente. Tipo, ele é uma pessoa maravilhosa. É o único que tem um arco genuíno na série toda. Ele tem... apesar de tudo, ele consegue ter, né, um arco nesse sentido, e é o único que ao longo do filme você, tipo, fica torcendo por ele e você... tá interessado no que tá acontecendo com ele. Até a própria Queen, que a Queen, na verdade, ela foi pro Grindelwald, o jeito que resolve isso aqui é muito, assim, horrível. Mas quando você olha a Queen pelos olhos do Jacob, é como se você visse justamente quão, assim, apaixonado ele tá, né? Então, tudo que o Jacob... os arredores do Jacob sempre é algo que você, tipo, consegue apreciar por conta dele. Então, eu acho que ele, de fato, o Dan Fogler é o único ator que tá conseguindo ainda fazer alguma coisa nessa franquia, porque eu acho que todos os outros desistiram. Eu acho que o Ed Redmayne mesmo, ele tá, tipo assim, eu só tô aqui porque eu tenho um contrato, eu não aguento mais. Ele tá, tipo, só existindo com a cara dele lá. E o resto dos atores também, eles estão só existindo. Catherine Waterston, pelo amor de Deus, gente. Pra quem for fã quem gostar da Tina, vai ficar muito frustrado nesse filme. Quem gostar da química dele com a Tina, quem gostou da química que ele tinha com a Tina no primeiro e no segundo filme, vai ficar muito frustrado aqui. Eu acho que bom pra ela. Eu acho que bom pra Catherine Waterston. Sendo bem sincera, bom pra ela. Mas enfim, Sikas, eu acho que a gente pode dar as nossas impressões gerais, né? A gente já... Assim, eu acho que você já entendeu as nossas impressões gerais. Mas a gente pode dar a nossa impressão geral aqui. Eu acho que... eu vou começar logo, tá, Sica? Só pra jogar logo tudo isso aqui. Eu não gostei de Crime de Grindelwald. Eu gostei muito do primeiro filme. Eu gostei muito, de fato, do primeiro filme, porque foi uma história que foi focada no Newt, majoritariamente. E, como a gente falou, né? Quando a gente tinha o Colin Farrell lá fazendo o Grindelwald, que na verdade não era um Grindelwald ainda, mas depois era. Foi perfeito. Toda a questão com Credence, a trama do Obscuros, que pra mim foi a melhor coisa daquele filme. E eu esperava muito que isso fosse ser desenvolvido. Não foi jogado fora. Todo o primeiro filme eu realmente, genuinamente gosto. Quando eles mudam de estratégia no segundo filme, com essa intenção de realmente só explorar a questão do Dumbledore e Grindelwald, com essa ideia de que teria 5 filmes e vai chegar no fim até o duelo deles, eu já perdi um pouco de interesse, porque a gente já sabe o que aconteceu. E o problema de prequels pra mim é justamente esse. Quando a gente já sabe o que acontece, sempre há um perigo, porque eles inventam coisas, e é justamente isso que Crimes de Grindelwald fez. Inventou coisas que não existem, que não são realidade no universo Harry Potter que a gente já conhece. E Crimes de Grindelwald, pra mim, ele funciona
Até certo ponto, porque ele tem um suspensezinho, ele tem uma escalada. O filme parece que tá indo pra algum lugar. Quando chega no fim, a gente viu que deu muito ruim. Foi uma tragédia. O problema é de estrutura. A estrutura daquele filme não funciona de maneira nenhuma. Não, eu acho que... Eu acho que funciona até certo ponto. Porque eu acho que no segundo filme, a gente tá tentando descobrir algo que a gente não sabe o que é. A questão de... quem é esse irmão da Leta, não sei o que lá. E você acha que vai ser o Creed, não sei o que. Então, até certo ponto, pra mim... puxa meu interesse, porque eu acho que vai dar alguma coisa. Não deu. Aí, no fim, você entende que não. Realmente, não deu. Mas nesse filme, em nenhum momento, eu achei que eu tava indo pra algum lugar. Pra mim, esse filme foi uma sucessão de eventos insignificantes, irrelevantes. Em certo momento do filme, eu pensei, cara, eu posso ir no banheiro em qualquer momento agora. Porque eu sou uma pessoa que vou me dar ao banheiro, né? Eu penso, se eu for ao banheiro em qualquer momento desse filme, eu não vou perder nada. Porque nada é importante, nada é relevante. Vai chegar no fim, eles vão inventar uma solução e pronto, e é isso aí. Então, esse filme, ele mostra que vai falhar desde o início. Desde o início você sabe que ele não vai dar certo. Então, esse filme, pra mim, nesse sentido, foi pior do que o segundo. Ele é muito longo no sentido de que ele não tem nada a oferecer, então por isso acaba sendo falta de ritmo e falta de interesse real. Eu acho que se você é fã da franquia... Se você gostou do segundo, eu acho que você vai gostar do terceiro, porque... Não sei por que não gostaria, mas se você não gostou do segundo, eu acho que você tende a achar que esse é bem pior. Mas como fã, assista e faça seu próprio julgamento, claro. Não deixe a nossa opinião, né, afetar isso nem nada do tipo. Mas eu estou muito decepcionada. Eu já estava decepcionada antes, eu estou mais decepcionada ainda. Eu acho que não é possível me tornar mais decepcionada, porque agora eu não espero realmente mais nada. Eu espero que se eles forem fazer outro filme, eles acabem no quarto filme. Já chega, não tem mais pra onde ir. Não vão conseguir, então acabem logo isso. Acabem essa franquia de uma vez por todas e tentem fazer outra coisa se for melhor. Então a minha impressão geral é de que, eu não sei se vocês estão dando nota hoje em dia, eu não vou dar nota não, vou só dizer que esse filme não vale a pena assistir, porque gastem seu dinheiro em coisas melhores. É isso, essa é a minha impressão. Cicas. Luiz, eu vou dar nota, certo? Eu vou dar nota. Bom. Fique à vontade, não tem problema. Pra mim o filme é uma nota 4 e eu discordo de ti em alguns pontos, mas discordo de uma forma quase que concordando. Por quê? Os Crimes de Grindelwald, ele tinha algumas ideias interessantes, ele apresentou alguns conceitos interessantes. Questão do Credence, quem tava acompanhando a questão do irmão da Leta, meu Deus do céu, vai ficar muito frustrado aqui, porque não dá em nada. Nossa, eu nem lembrei dele, porque é tão irrelevante a questão do Yusuf Kama, que é tipo assim, gente, pode tirar esse personagem. Literalmente, a questão da Leta é esquecida por todo mundo. Literalmente, ninguém lembra disso. A própria questão da personalidade do Grindelwald, o ponto que o Grindelwald tinha feito no filme anterior, acaba sendo completamente negado aqui. É um absurdo. É uma situação que chega a parecer Os Últimos Jedi versus a Ascensão Skywalker, sabe? Parece que os dois filmes estão brigando um contra o outro. Calma, Os Últimos Jedi é um ótimo filme, Crimes de Grindelwald é um terrível filme. Eu não tô comparando em relação à qualidade de filmes, eu tô comparando em comparação dos filmes. Parece que tá se contradizendo um ao outro o tempo todo. Ok. Chega a ser absurdo. Eu amo Os Últimos Jedi, aliás, também. E odeio a Ascensão Skywalker. Mas aqui você tem um filme que eu fiquei... com um filme que não funciona de maneira nenhuma. A única coisa que eu consigo realmente gostar desse filme são... Jacob, Dan Fogler, parabéns, cara. Parabéns. Você conseguiu realmente ser um ponto luminoso aqui. A direção de arte do filme que eu gosto, que inclusive consegue contar alguma... A direção de arte consegue ser mais relevante do ponto de vista narrativo do que os próprios diálogos, em alguns momentos. Mas puxar a crítica pra direção de fotografia que está muito escura. Então, aumenta aí essa luz, por gentileza. O próprio Newt. Ele é inútil. Você tem um protagonista que é inútil no filme, que um personagem que, em tese, seria secundário, que era o Dumbledore, é de fato o protagonista. Então, se vocês querem fazer isso, de fato mudem o protagonista. Mudem alguma coisa, porque não tá funcionando de maneira nenhuma. Chega a ser absurdo o que tá acontecendo aqui. E eu concordo contigo, Luiz. É impressionante você ter pessoas que são profissionais de escrita, que tanto o Steve Kloves como a J.K. Rowling, em tese, são profissionais do que fazem, são bons no que fazem. E você tem uma história que ela não funciona do ponto de vista narrativo. A única coisa que eu consigo ver ela sendo superior a Crimes de Grindelwald é no fato da estrutura ter realmente, estrutura de 3 atos realmente suportada aqui. Eu acho que foi a única grande contribuição do Steve Kloves, colocar com que a estrutura da história estivesse
começo, meio e fim. Só isso. De resto, é uma tragédia. E não no bom sentido. Toda a questão do Credence, como eu falei, é nulificada pelo que a gente vê por aqui. Enfim, nada que funciona bem. Nada funciona do jeito que deveria funcionar. A nota 3,5, aliás, eu acho que já é bem suficiente pra esse filme. Vou dar uma nota 2, então. Eu não dei nota antes, vou dar nota 2, então. Só pra dar alguma coisa. Dei 2 pelo Jacob. É isso. Eu acho que é isso, gente. Então, claramente, não gostamos, mas, né, como sempre, se vocês querem muito assistir esse filme, vão assistir, tem a sua própria opinião, mas caso vocês estivessem em dúvida, eu considero que é melhor deixar isso passar, ver no stream depois, etc, porque, né, enfim, realmente uma tragédia, como já daqui a 45 aqui. dias entra na HBO Max mesmo, então... É isso. Então, é isso aí, gente. Então, como é que termina o vídeo mesmo? Que esse programa aqui tá uma porra. Bom, é isso. Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho para receber todas as notificações, que não basta ser inscrito. Tem que apertar aqui o sininho. Considere se tornar membro também. A gente tem algumas belas vantagens para quem se tornar membro, inclusive nosso grupo do Telegram. E é isso. Se você curtiu o vídeo, joga o like! E aguardem o vídeo com spoilers que vai sair ainda depois quando o filme estrear. Tchau! É isso. Tchau, galera.